Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, nós tivemos a oportunidade de aprovar em caráter terminativo, portanto, já estão prontos para irem para a Câmara de Deputados, e aí em sintonia com o clamor das ruas, não 1, 2, 3, mas 5 projetos que tratam de um dos temas mais sensíveis para a população brasileira hoje em dia: segurança pública ou combate à violência, especialmente à violência urbana. Quero ressaltar aqui dos 5 apenas 3 em função do pouco tempo que tenho. Um deles, do senador Armando Monteiro, que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor para introduzir sanções a clubes e torcidas organizadas que promoverem tumultos, conflitos coletivos ou atos de vandalismo em estádios ou logradouros públicos. O segundo, muito bem relatado pela senadora Ana Amélia, que tipifica o crime de induzimento, instigação ou auxílio à automutilação de criança ou adolescente. E aqui eu quero fazer apenas um parênteses para lembrar do que se trata. Trata-se, infelizmente, daqueles crimes que não existiam, mas que através hoje dos veículos de comunicação, das redes sociais passaram a existir, mas também não só através do anonimato de uma tela de computador, mas muitas vezes até com contato físico, que é o fato de adultos estarem induzindo crianças e adolescentes no momento mais sensível da sua vida, de fragilidade, muitas vezes passando por problemas psicológicos, a se automutilar, o chamado cutting, que começam com pequenas brincadeiras, mas chega até ao induzimento ao suicídio, o que significa que nós estamos nesta casa em sintonia, em contato com a população, em sintonia direta com ela, atendendo aos anseios da população. E, por fim, um terceiro projeto, dentre os 5, é um projeto que tive a honra de relatar, do senador Paulo Bauer. Um projeto que, na realidade, altera a lei de execução penal para prever que as despesas com monitoramento eletrônico, ou seja, com as tornozeleiras eletrônicas, agora passem a ser custeadas pelo próprio preso. E a razão é muito óbvia. Eu tive a oportunidade de me debruçar sobre a matéria e antes o que vi apenas como um benefício apenas econômico para o Estado, pude perceber que esse projeto tem uma grande relevância, senador Cristóvão. Claro que a mais óbvia é a economia. O Estado hoje não consegue comprar tornozeleiras eletrônicas suficientes e quando o preso tem direito ao regime de progressão, saindo do regime fechado para um regime semiaberto ou aberto, ou muitas vezes esse preso que ainda nem tem sentença, está aguardando de forma provisória, como é um crime, muitas vezes que cometeu um crime que não é considerado de alta periculosidade, é primário e teria condições de aguardar com monitoramento eletrônico, não acontece, o juiz não consegue despachar dessa forma porque o Estado não tem condições de fornecer as tornozeleiras eletrônicas. Então, claro que este projeto tem um viés, sim, óbvio, econômico. Garantir que o preso custeie R$350 a R$400 por mês o custo dessa tornozeleira. Mas há algo mais do que isso. Há aí um aspecto social da mais alta relevância. Nós estamos falando de mais de 560 mil presos hoje, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Desses, 40%, presidente, são provisórios. Nós estamos falando de 250 mil presos que ainda não têm sentença. Desses, a grande maioria, crimes banais, de réus primários, acusados que ainda não têm outra sentença ou condenação, que poderiam estar sendo beneficiados. São 250 mil. Ora, exatamente o número de vagas que faltam nos presídios, o que significa que nós não estaremos precisando ter que construir novos sistemas prisionais. Mas mais ainda, dentro do tempo que me cabe, nós temos o aspecto social. Não é possível nós não enxergarmos e não é possível nós ainda admitirmos homens e mulheres de bem que muitas vezes por um lapso furtaram um shampoo no supermercado, chegaram numa feira e roubaram ou furtaram um alimento para dar de comer a um filho. Ou muitas vezes uma mulher que serviu de mula, induzida pelo companheiro no aspecto mesmo de pequena quantidade de drogas. Pessoas de família, pessoas que cometeram um deslize, são jogadas no sistema penitenciário, ficam aguardando a sentença e ali sim, pelo tempo que ficam, pelo abandono que têm, são aliciados pelo crime organizado, pelas
pelas facções ali naquela que é uma verdadeira universidade do crime, que é o sistema carcerário brasileiro. Então, por tudo isso, eu venho a esta tribuna apenas para parabenizar o senador Paulo Bauer, parabenizar a Comissão de Constituição e Justiça desta casa. Dentre inúmeros projetos que aprovamos hoje, da mais alta relevância, 5 envolveram este que é um tema sensível hoje à população brasileira, o combate à violência, especialmente à violência urbana. Volto a repetir, para finalizar, que tive a honra de ver muito bem relatado um projeto sobre cutting, relatado pela senadora Ana Amélia. Não sei se o tempo me permite, porque ela gostaria de dar uma parte, e com isso eu encerro a minha fala, senhor presidente. Com prazer, senadora Ana Amélia. Senadora Simone Tebet, eu quero agradecer sinceramente Vossa Excelência pela sensibilidade de sempre, pela sua especialização na área do direito, da lei e, sobretudo, pelo entendimento de que, enquanto nós ficamos debatendo uma crise que é aguda, uma crise política, nós esquecemos do cotidiano de milhões e milhões de brasileiros, mães que perdem seus filhos, avós que perdem seus netos. Aqui, uma funcionária da casa perdeu uma neta, exatamente vítima dessa automutilação que chegou até o extremo da morte dessa adolescente. Então, é por conta de dores como essa, que não se encerre a vida de jovens adolescentes antes da hora e que isso seja punido exemplarmente com a criação da tipificação do crime de instigar, estimular ou sugerir a mutilação ou a automutilação das crianças e dos adolescentes, muito suscetíveis, especialmente das redes sociais. Por fim, quero apenas cumprimentar não só Vossa Excelência, mas também o Facebook pela preocupação com esse tema social, fazendo uma campanha de evitar o estímulo ao suicídio, de combater o suicídio, de mostrar que é possível, pela rede social, fazer o bem e não fazer o mal. Muito obrigada, senadora, mais uma vez, pela referência generosa. É mais do que generosa e é justa, senadora Ana Amélia. Não fosse fruto do relatório de Vossa Excelência, esse projeto não teria sido aprovado com a urgência que foi e por unanimidade na comissão. Eu encerro, senhor presidente, apenas dizendo que no projeto do senador Paulo Bauer fizemos apenas 2 contribuições. A primeira para dizer que aquele beneficiado pela tornozeleira eletrônica, que terá que pagar R$350 ou R$400 por mês, que é o que custa hoje o serviço de monitoramento eletrônico, se não pagar, se não cumprir com a obrigação, começará com uma pena de advertência, mas automaticamente depois disso perde o benefício e volta para o regime fechado. E ainda fizemos aqui uma exceção. Aquele hipossuficiente, o pobre, aquele que porventura esteja desempregado, ainda esteja procurando emprego, enquanto não tiver o seu emprego, vai ter essa tornozeleira eletrônica custeada pelo Estado, nada mais justo no objetivo de atender ao princípio da isonomia ou da igualdade. E faço minha, se permitir, as palavras da senadora Ana Amélia. O Senado Federal precisa voltar a ter o protagonismo da história do Brasil. Nós não podemos mais ser pautado por agenda de fora. Nós temos que começar a pautar o Brasil através de uma agenda propositiva, projetos como este que vão ao encontro do interesse da população brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.